Todos encontraram? Então, acompanhe a leitura. São 11 versículos. O título do nosso salmo é Deus é nosso refúgio e fortaleza. É um cântico, filho de Corá, e diz o texto assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua ira, ou na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Soberano e eterno Deus, uma vez mais nos colocamos diante da Tua presença. Rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, neste momento, nós queremos ouvir a Tua instrução. E rogamos que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, quebrante o nosso coração. Disponha-nos, Pai, para que possamos ouvir. E que possamos, Senhor, atender a Tua voz. Esse é o nosso desejo. Rogamos em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Deus, nosso refúgio. Eu pedi aos irmãos que passassem os slides. Acho que eles vão colocar aqui. Eu sou muito bom com esse negócio de slides, não, tá? Vai passando e eu estou indo. Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado nos nossos dias tem sido a insegurança. Cada dia que passa, tem sido mais difícil sair de casa sem sentir medo de ser assaltado ou até perder a própria vida. Nós estamos prisioneiros, reféns da criminalidade, reféns da nossa casa, né? A prisão virou a nossa casa, as grades, né? Nós estamos prisioneiros. Tem sido um exercício cada dia mais comum, né? O sair de casa sem sentir medo. Além, é claro, das crises familiares. Temos inúmeras crises familiares, enfermidades, guerras, instabilidade econômica, financeira. A ansiedade faz parte da realidade humana e ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Impossível não manifestar essa ansiedade. A palavra de Deus não ignora as crises. Essas crises existem, elas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte de quem nós somos, fazem parte do nosso contexto social, do nosso contexto histórico. Então a palavra de Deus ela não ignora as crises, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela parte da pior situação imaginável. Aqui, o salmista está falando do universo inteiro desabando, entrando em colapso, os rios entrando na sua fúria, os mares na sua fúria, os montes se derretendo. É exatamente nesse cenário que o salmista declara uma das maiores confissões de fé da Escritura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não importa o ladrão, não importa aquele que pode nos tirar a vida, não importa o que está acontecendo na economia, não importa aqueles que nos perseguem, o que importa é que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É isso que importa. Para nós contextualizarmos esse salmo, o salmista, no Salmo 46, está escrevendo provavelmente após um grande livramento de Jerusalém. Possivelmente, esse livramento se dá após a derrota milagrosa do exército de Senaqueribe.
que é narrado lá em 2 Reis 19 e Isaías 36 e 37. Quando Deus destruiu numa única noite cerca de 185 mil soldados assírios. E é curioso, porque nos dias do rei Ezequias, Senaqueribe estava tomando várias nações ao redor. Os assírios estavam tomando nações, derrubando altares. E ele confronta o rei Ezequias. Em que você se estribas? Que coragem é essa que tu tem? Não vê as outras nações? Eu derrubei todos. Todos caíram perante o meu grande exército. Que confiança é essa em que te estribas, Ezequias? Senaqueribe desafia o Deus de Israel. Ele diz que não há Deus que possa impedi-lo de entrar e de tomar o que ele quisesse. A libertação miraculosa da cidade, sem intervenção militar, ela espelha diretamente o Salmo 46. As nações se enfurecem. As nações bramam. Mas Deus age soberanamente com seu poder e com sua voz em defesa do seu povo. É importante lembrar que o salmista não está ignorando as crises. Esse salmo, ele não é um salmo sobre a ausência de problemas. Eles vão existir. As crises irão existir. As perseguições irão existir. Mas ele está dizendo que esse salmo, ele fala da presença de Deus em meio aos problemas. E o salmista celebra o fato de que a presença de Deus é constante em meio ao seu povo. Enquanto as potências mundiais e os impérios caem, mudam, trocam de chefes, o seu povo continua seguro com Deus vivendo. Sião permanece inabalável porque Deus habita no meio dela. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, o povo de Deus encontra segurança, encontra paz, encontra esperança. É na presença do Senhor. É na presença do Senhor. Martinho Lutero adorava esse salmo. E é nesse salmo que provavelmente ele escreve lá o famoso hino Castelo Forte. Ele diz: Castelo Forte é o nosso Deus. E com certeza, Deus tem sido nosso refúgio e fortaleza. Deus tem sido nosso socorro bem presente nas tribulações. Temos medo de sair de casa pela manhã? De ser assaltado, de perder a vida? Temos. Temos medo das crises mundiais que se avolumam na nossa frente? Temos. Temos medo das guerras que podem nos alcançar? Temos. Mas nós devemos nos lembrar que Deus é o nosso socorro bem presente nas angústias e nas tribulações. Deus, nosso refúgio, é o tema então da nossa reflexão nesta manhã. Esse salmo está dividido em 3 movimentos. Cada um é interrompido por, ele é um cântico, é uma pausa dramática, uma pausa meditativa, né? Um interlúdio musical. E ele nos conduz, primeiro, à confiança, ele nos conduz à segurança e ele nos conduz à soberana regência do nosso Deus, aquele que tem sido o nosso refúgio. E o primeiro movimento do Salmo nos ensina que Deus é maior que o caos. Nosso Deus é maior do que o caos. Ele começa então o Salmo dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse aqui é o caminho da confiança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele começa então dizendo que Deus é o nosso refúgio. A palavra hebraica para refúgio é mashek, significa abrigo seguro. Abrigo seguro. Nós acorremos quando estamos sendo perseguidos. Quando você é perseguido aí fora por um ladrão, você vai procurar um lugar mais seguro para se esconder. Eu lembro de ter visto um vídeo há algum tempo atrás, de um rapaz que sofreu um acidente, a pessoa bateu propositalmente nele, e ele, ao invés de parar e ir discutir com o cara, ele saiu, né? Ele saiu em disparada, ele foi, né? E o cara começou a perseguir ele, e ele perseguindo, e ele foi dirigindo, e ele foi, e de repente ele parou em frente a uma delegacia.
E lá ele parou e desceu. Ele chamou o primeiro policial que ele viu. Ó, o cara tá me perseguindo, aconteceu um acidente. E aí o camarada que queria a briga, né, foi abordado pelos policiais. Ele estava com um carro irregular, estava todo... tinha bebido, estava embriagado, foi preso. Aquele camarada, ele correu para o lugar mais seguro que lhe veio à cabeça. Esse lugar mais seguro é Deus. Ele é o nosso refúgio. É para onde nós corremos quando estamos sendo perseguidos. E ele não é apenas um esconderijo, ele é um lugar de proteção absoluta. A nossa segurança, ela nunca esteve no dinheiro. A nossa segurança nunca esteve em saúde perfeita. A nossa segurança nunca esteve na estabilidade política. Não interessa quem vai subir, quem vai cair, quem vai assumir. Não interessa. A nossa segurança não está nesses homens. A nossa segurança não está na força humana. Não está na nossa força humana. A nossa segurança sempre esteve em Deus. O sábio, escrevendo em Provérbios 18:10, ele vai dizer: torre forte é o nome do Senhor. O nome do Senhor é a nossa torre forte. Ele é a nossa segurança. Além disso, Deus, ele é a nossa fortaleza, diz o salmista. A ideia aqui é daquela fortaleza militar. Quando tudo falha, Deus, ele continua inabalável. Inabalável. Enquanto o mundo muda, enquanto os governos mudam, enquanto os impérios caem, o nosso Deus permanece. Ele é como um castelo forte. Castelo forte. Ele não muda. Não há sombra de mudança nele. Então o salmista diz que ele é nosso socorro bem presente. No hebraico aqui, isso transmite aquela ideia de auxílio bem presente. Sempre pode ser encontrado. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca está ausente. Ele nunca abandona seu povo. Por isso não tememos. Olha o contraste que o salmista faz. O salmista não diz, não haverão terremotos. Ele diz, ainda que a terra transtorne. É o pior cenário possível. Pior cenário possível. É montanhas caindo, mares rugindo, a terra abrindo sobre os seus pés. Os montes aqui representam estabilidade. O mar representa caos. Se aquilo que é estável se abre sob os seus pés, os montes despedacem. Se o mar espumeje, brume, alto, ele vai dizer, mesmo que toda a estabilidade desapareça, Deus continua sendo Deus. Senaqueribe perguntou a Ezequias, de onde é que vem essa tua coragem toda? Tu te estribas em um Deus? E ele diz, sim, eu confio no meu Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na nossa tribulação. A fé cristã, ela não depende das circunstâncias, ela não depende dos governos, ela não depende da situação financeira, ou das guerras terminarem ou não, ela depende do caráter imutável de Deus. Como diz João Calvino, enquanto Deus é o nosso guardião, não temos motivos para temer, ainda que o mundo inteiro pareça desabar. Não temos motivos para temer, ainda que o mundo inteiro pareça desabar. Porque Deus é o nosso refúgio. A segunda lição que o salmista nos ensina. Além desse Deus ser o nosso refúgio, ele ser maior do que o caos, Deus é maior que as nações. Deus é maior que as nações. Nos versículos 4-7, o salmista vai nos dizer que é um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora o salmista muda completamente o cenário. Antes havia um mar revolto. Antes havia a terra se abrindo, os montes dissolvendo. Agora existe um rio tranquilo. Aqui o salmista está falando de segurança. Segurança. Deus é a nossa segurança. E ele vai dizer que há um rio na cidade de Deus. Jerusalém não possuía rios. Jerusalém fica numa montanha, fica alta. Ela é
cercada de vales e cercada de colinas. Ela é bem protegida, na verdade, mas Jerusalém não tinha um rio. Contudo, ela é descrita como cidade de Deus com um rio. Então, devemos acreditar que esse rio é simbólico, é metafórico. O que ele representa? Qual é o simbolismo desse rio que parte da cidade de Deus? Esse rio representa a presença vivificadora de Deus, o nosso Deus. Esse rio nos lembra os rios no Éden, que cortavam o Éden. Esses rios nos lembram o rio da visão de Ezequiel. Esse rio nos lembra o rio da vida, descrito em Apocalipse 22, que parte do próprio Deus. Parte do próprio Deus. Enquanto o mundo vive em confusão, o povo de Deus encontra alegria em sua presença. Ele é o rio por onde fluem as águas de descanso. Aquele rio que sacia a nossa sede? Vem dele. Aquele rio cujas margens nos propiciam descanso? É ele. Aquele rio que molha a raiz seca da árvore cortada e a faz brotar de novo? É ele. E esse rio parte da cidade de Deus. E ele ainda diz que Deus está no meio dessa cidade. Deus está no meio dela. Aqui é o centro do Salmo. Esse é o centro do Salmo. Deus está no meio dela. Ele é a segurança de Jerusalém. A segurança de Jerusalém nunca esteve nos muros. A segurança de Jerusalém nunca esteve em seus exércitos. A segurança de Jerusalém nunca esteve na sua estabilidade econômica. A segurança de Jerusalém estava na presença de Deus. Ezequias entende isso. É nele que eu me seguro. É nele que eu me firmo. É em Deus. Senecaribe não entendia isso. Ele achava que Judá, que Jerusalém, era mais uma das cidades, como as infinitas cidades que ele já havia invadido. Ele achava que o templo do Senhor era um templo, tal qual os montes de templos e altos que ele derrubou. Mas Deus está no meio dela. No Novo Testamento, isso alcança o seu cumprimento em Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, nos é dito que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Deus conosco. E depois, isso se cumpre na igreja de Cristo. Lá em Mateus 28, 20, o próprio Senhor Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias. Ele é a segurança que nós temos. Jesus é a segurança que nós temos. E esse Deus que nos dá segurança, que nos conduz em segurança, é um Deus que socorre ao romper da manhã. A Bíblia, ela nos fala frequentemente que Deus intervém pela manhã. Foi assim no Mar Vermelho, enquanto o povo estava fugindo do exército de Faraó e à sua frente apareceu um mar. Deus foi lá pela manhã, abriu aquele mar e o povo passou. Enquanto Senacaribe montou um exército gigante, 185 mil, acampou-se às portas de Jerusalém. Ao romper da manhã, Deus havia ido lá, sem força humana nenhuma. Deus foi quem desceu lá e liquidou aquele exército. E pela manhã, a cidade havia sido liberta. Enquanto os discípulos de Cristo estavam chorando, estavam com medo, amedrontados, escondidos. Lá no domingo pela manhã, o Senhor Jesus foi e venceu a morte. Nosso Deus, Ele nos socorre pela manhã. A noite parece longa. A escuridão parece ser longa. E por escuridão aqui, nós falamos de todas as nossas tribulações. Parece que nunca vão acabar. Parece que o medo nunca vai cessar. Parece que as coisas nunca vão se ajeitar. É sempre pior, é sempre ruim. Mas o Senhor nos diz que pela manhã Ele vem e nos salva. Como o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As nações rugem, diz o texto. Os povos fazem barulho, os impérios ameaçam, mas Deus apenas levanta a sua voz e tudo se desfaz. O ruído das nações aqui
nunca supera a voz do Senhor. E por vozes aqui, nós podemos entender a cultura, as filosofias, os costumes impostos pelos inimigos do povo de Deus. Eles querem falar mais alto, eles querem gritar mais alto, eles querem impor o seu costume, eles querem impor a sua cultura, eles querem impor a sua vontade. Mas Deus está no controle da situação. E Ele fala mais alto do que essas vozes. Ele fala mais alto que a cultura. Ele fala mais alto que aqueles que querem dominar sobre o povo de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nós não estamos sozinhos. O Senhor dos Exércitos está com o seu povo. Ele luta pelo seu povo. Reverendo Hernani Dias Lopes, ele afirma que a presença de Deus é a maior riqueza da igreja. Não é o tamanho do exército, não é também o tamanho dos recursos, mas a presença do Senhor é a maior riqueza que a igreja possui. Nosso Deus é nosso refúgio. Ele é maior do que o caos, ele é maior do que as nações. E em terceiro lugar, esse texto nos ensina que o nosso Deus ele é maior do que todas as guerras. Versículos 8 ao 11, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora o salmista convida: vinde, contemplai, vejam quão grandes coisas fez o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Ele está chamando o povo agora para olhar. Olha para o seu soberano Deus. Se prostrem diante da majestade dele. A fé também aprende olhando para todas as coisas que o Senhor fez. É por isso que hoje nós lançando esse olhar para aqueles dias, para os dias de Ezequias, e entender o que se passou quando esse salmo foi escrito. E nós nos maravilhamos. Como assim Deus, no meio da noite, veio e destruiu 185 mil homens de guerra, armados até os dentes? Como assim? Você jura que ninguém saiu de lá dos muros e entrou no arraial dos assírios e passou a faca a todos aqueles que estavam lá dormindo? Não, foi Deus. Foi Deus quem fez isso. O mesmo Deus que foi à frente de Moisés e abriu o mar vermelho para que o povo passasse em terra seca. O mesmo Deus que estava com o povo quando eles entraram na terra em Jericó e eles marcharam durante 7 dias ao redor daquelas muralhas e elas caíram. O mesmo Deus que estava com Cristo quando ele lutou contra a morte e o fez vencer. O mesmo Deus. Vinde, contemplai. Olhem, o salmista está nos chamando. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Vejam que assolações na terra ele fez. Primeira coisa que ele nos diz: Deus derrota os nossos inimigos. Olha só, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros. Não existe guerra que Deus não possa encerrar. Toda a força humana é limitada diante do Todo-Poderoso. Salmista, nos falando em Salmo 113, no versículo 5, ele diz: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Quem é como o nosso Deus que habita nas alturas? Senaqueribe perguntou: em quem tu confia, Ezequias? Por que tu tem essa marra toda? Tu está te estribando em quê? E o Ezequias manda uma mensagem de volta: quem é como o nosso Deus? Aí Senaqueribe responde: todos os lugares que eu passei, eu derrubei todos os deuses que haviam lá. Ezequias vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, olha o que esse homem está falando. Esse homem está falando contra o teu povo. Esse homem está falando contra ti, contra a tua glória, contra a tua majestade. Aqueles ídolos que caíram eram ídolos de barro, eram ídolos de pedra, eram ídolos de pau. Mas tu és Deus vivo e verdadeiro. Tu é Deus vivo e verdadeiro. Quem é como o nosso Deus? E esse Deus, ele governa a história.
O versículo 10, frequentemente, é usado como um convite à meditação. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Normalmente, a gente usa para que as pessoas meditem, né? Mas o significado ainda é mais profundo. Aquietai-vos aqui, o verbo hebraico significa parem. Parem. Larguem as suas armas. Desistam da rebelião. É Deus ordenando à nação, parem de lutar contra mim. Parem de lutar contra mim. O contrário daqueles deuses de barro, de pedra, que não falam, que não ouvem, que não agem, eu estou aqui e eu estou falando. Aquietem-se, parem de lutar contra mim, porque eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado entre todos os povos. É Deus ordenando, parem de lutar. No sentido mais profundo, esse salmo encontra o seu cumprimento em Cristo. Jesus é nosso refúgio. Sim. Se somos perseguidos por conta da nossa religião, se somos perseguidos por conta da nossa fé, eles não perseguem a nós, eles perseguem a Cristo. É a Cristo que eles odeiam. Eles não odeiam a nós. Eles odeiam a Cristo. Mas Ele é o nosso refúgio. E Ele é a nossa fortaleza. É nele que nós firmamos os nossos pés. É nele que esperamos. É nele que confiamos. Lembram dos discípulos no barco? Homens de pouca fé. Por que vocês estão com medo? Se eu estou no barco, não há tempestade que o faça virar. Cristo é a nossa paz. Antes de Cristo, nós estávamos na condição na Senaqueribe, inimigos de Deus, blasfemando contra Deus. Não tínhamos paz com Deus. E tal qual o exército de Senaqueribe, estávamos sujeitos a sermos destruídos por um Deus justo, soberano e todo-poderoso. Mas Cristo nos deu paz com Deus. Ele nos tirou do exército de Senaqueribe e nos colocou para dentro dos muros da cidade de Deus. Agora você não é mais inimigo, agora você é filho. Agora você está em paz com Deus. E na cruz, Ele venceu por nós. Foi na cruz que Ele conquistou isso para nós. Foi na cruz que Ele conquistou a paz que nós precisávamos. Foi na cruz que Ele venceu os exércitos inimigos. Na cruz Ele venceu o pecado. Na cruz Ele venceu a Satanás. Na cruz Ele venceu a morte. O pecado nos assassina. Satanás, nosso inimigo, que a todo tempo está tentando nos destruir. E a morte, nosso destino final. O Senhor Jesus retirou tudo isso de nós. E no retorno glorioso, Ele cessará definitivamente toda a guerra. Não haverão mais inimigos. Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá mais pecado. Não haverá mais tempos de angústia, tristeza, medo. Tudo será novo. E Apocalipse 21 diz que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá morte. Tudo será diferente. Não haverá mais isso aqui. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Para nós concluirmos, o Salmo 46 nos conduz por 3 grandes verdades. Primeiro, quando a criação entra em colapso, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Quando as nações se levantam, quando as muitas vozes se levantam contra a igreja de Cristo, Deus está conosco. Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, está conosco todos os dias. Quando a guerra parece vencer, devemos nos lembrar que Deus continua reinando. Deus continua reinando. E o Salmo termina exatamente como começou. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é a ausência de problemas que sustenta o crente. É a presença de Deus.
vivendo em você e através de você. Para a gente terminar, algumas aplicações finais. Onde você tem buscado a segurança? A sua segurança? Recursos humanos? Financeiros? Trabalho? Profissão? Nome? Ou no Senhor? Lembre-se, a nossa segurança não estão nas circunstâncias. Nossa segurança não está em estarmos afastados da guerra ou com uma economia plenamente ativa, ou na ausência de inimigos que possam nos destruir o corpo. A nossa segurança está em Deus, no Senhor. E eu comecei falando sobre o caos. Vivemos em meio a esse caos. Vivemos em meio à insegurança. Você tem permitido que o caos ao seu redor esteja roubando a sua paz? Queridos, tem gente que não dorme direito. Tem gente que não tem paz. Tem medo até da própria sombra. É como minhas filhas. Tem medo de qualquer bichinho que se rasteja no chão. A paz do crente nasce da presença de Deus, não das circunstâncias. Não devemos ter medo de morrer. A morte, ela é apenas um passaporte para a vida eterna. Não devemos ter medo disso. E por incrível que pareça, tem muito crente que tem medo de morrer. Como que você tem medo de morrer, meu irmão? Porque a morte, para você, é passagem para olhar nos olhos do seu Criador. Para ver a Deus. É bênção. Sabe por quê? Porque nós temos paz com Deus agora. Não precisamos ter medo daqueles que podem nos tirar a vida. Nós devemos contemplar as grandes obras do Senhor. A memória da fidelidade de Deus fortalece a nossa fé nas crises presentes. E você tem obedecido ao chamado de Deus para aquietar-se? Tem descansado em Deus? Porque descansar em Deus é um ato de fé. Porque só assim nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Quando descansamos em Deus. O Salmo 43, 46 nos mostra o seu cumprimento pleno em Cristo. Ele é o verdadeiro Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o refúgio prometido para o seu povo. Na cruz, Jesus enfrentou o nosso maior caos, o peso do pecado e o juízo divino para garantir a paz aos que nele confiam. Para nós terminarmos, hoje Cristo permanece presente por meio do Espírito Santo. E ele conduz a sua igreja até o dia em que essa guerra, em que todo esse mundo cessar. E ele será exaltado em todas as nações. Há uma promessa aqui: toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Por isso a nossa confiança, ela não está nas circunstâncias favoráveis, mas no Rei soberano que reina agora e reinará para sempre. E sabe qual é a maior expressão da fidelidade de Deus para conosco? Essa mesa. Essa mesa nos lembra que Deus não se esqueceu das suas promessas. Essa mesa nos lembra que Deus não se esqueceu do seu povo. Povo esse que ele escolheu. Povo esse que ele elegeu. Povo esse que ele chamou. Redimiu, justificou. E agora ele mantém, sustenta para a sua própria glória. Até o dia em que ele virá e os buscará. Essa mesa nos lembra que o Senhor Jesus veio. Essa mesa nos lembra que a noite já passou. A luz raiou. E durante a manhã, o Senhor Jesus venceu por nós os nossos inimigos. O exército Senaqueribe é apenas um símbolo para dizer que Deus, ele vem. E não importa o tamanho. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho do caos. Não importa o tamanho das provações. É ele quem vence as nossas batalhas.
e ele venceu por nós na cruz do Calvário. Quero convidá-los a participar desse momento, a lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós. Fique de pé, nós vamos orar. Quero chamar os irmãos que vão me auxiliar aqui.